Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, nosso ex-vereador Dilcinho, o nosso representante da nossa imprescrita e falada, Pablo Caçoel Esposa. Boa noite aos novos vereadores e por presente. Câmara Municipal de Manduri, segunda sessão ordinária de 27 de fevereiro de 2023. Invocando a proteção divina e havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Está em votação a ata da 2023 da primeira sessão ordinária realizada em 13 de fevereiro. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do expediente, que consta do seguinte. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 9/2023 da Agência do IBGE em Avaré. Não tem projeto. Boa noite a todos os vereadores, aos presentes, Geraldo da escrita falada, da escrita do jornal A Comarca, Dilcinho, seus familiares, Pablo, seus familiares, e a todos que nos assistem. Ofício número 09/2029, Agência Avaré, São Paulo, IBGE, 9 de fevereiro de 2023. Ao senhor Rafael Pereira da Silva, presidente Câmara Municipal de Manduri. Assunto: REPAC em Manduri. Prezado senhor, venho por meio desta convidá-lo para participar do REPAC, Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Democrático 2022, que será realizado no dia 28 de fevereiro, terça-feira, às 15 horas. Aproveito também para solicitar o auditório da Câmara ou sala de reuniões para acompanhar as pessoas que participarão da reunião. Receberemos a visita do nosso coordenador regional, o senhor Paulo, que participará do encontro e estará à disposição dos convidados. Agradeço a colaboração e espero o deferimento. Atenciosamente, Hamilton Camilo de Souza, coordenador da área. O ofício aqui referente é sobre o IBGE, que todos sabem, para a gente estar vendo o novo impacto da população de Manduri. Então, estão todos convidados aí para amanhã. Passaremos agora a leitura de 10 indicações. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 7 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 07/2023. Indica ao senhor prefeito municipal que realize a limpeza e detetização dos bueiros da cidade, principalmente na Rua Goiás, em toda a sua extensão. Justificativa: munícipes procuraram esse vereador cobrando providência no sentido de proceder à dedetização nos bueiros, tendo como objeto a eliminação de animais peçonhentos como escorpiões, ratos e baratas, que estão invadindo suas residências. Plenário, professor Benjamin Nicolau Rufka, 27 de fevereiro de 2023. Vereador Altino Faria dos Santos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 8 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação 08/2023. Indica ao senhor prefeito municipal que identifique ações e realize campanhas no combate ao mosquito da dengue. Justificativa: é necessário realizar uma campanha específica para prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre chikungunya.
Devemos visar a eliminação de focos de proliferação dos mosquitos por meio de divulgação na mídia e incentivos aos cidadãos que colaborem com a erradiação do problema. Plenário, professor Benjamin Nicola Ruffler, em 27 de fevereiro de 2023, Altino Faria dos Santos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de indicação número 9 do vereador Anésio Reinaldo Júnior e Marla Cristina Laurano Bernardes. Indicação 09/2023. Indico ao senhor prefeito a cessão de uso do prédio pertencente à municipalidade localizado na Rua Bahia 286, Centro, a entidade Secomã, Centro de Convivência José Luiz Miller Godoy Pereira. Justificativa. A diretoria do Secomã apresentou a alguns vereadores a proposta de um projeto de reforma do citado prédio, visando ampliar as atividades realizadas na entidade, com os jovens a partir de 14 anos, concurso técnicos e de jovem aprendiz. E tendo em vista que atualmente o prédio não está sendo utilizado e encontra-se em estado de abandono, esta cessão, além de beneficiar a população, daria vida nova a um bem público. Plenário, prefeito Benjamin Nicola Ruffler, 27 de fevereiro de 2023. Anésio Rinaldi Júnior, assina. Marla Bernardes, assina. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 10 do vereador Anésio Reinaldo Júnior. Indicação 010/2023. Indico ao Poder Executivo que faça a construção de uma ET, Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito de São Berto. Justificativa. O Distrito de São Berto não possui serviço de tratamento de rede de esgoto e se faz necessário, já que o esgoto deságua no Ribeirão Águas de São Berto, causando imensos prejuízos ao meio ambiente. Plenário, professor Benjamin Nicola Ruffler, 27 de fevereiro de 2023. Assina vereador Anésio Rinaldi Júnior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 11 do vereador Anésio Reinaldo Júnior. Indicação número 11/2023. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que tome providências no sentido de reformar a praça pública Moequim, localizada no distrito de São Berto, inclusive com melhoras na iluminação. Justificativa. Verificamos através de uma pesquisa que em todos os anos anteriores existe um pedido para a reforma da citada praça, sem que nenhuma alteração tenha sido realizada. Esta é a única praça do distrito e necessita de melhorias de jardinagem, troca de bancos que encontram-se quebrados e a iluminação que está precária. Plenário, professor Benjamin Nicola Ruffler, 27 de fevereiro de 2023. Assina o vereador Anésio Rinaldi Júnior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 12 da vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Indicação 012/2023. Indica ao senhor prefeito municipal, em conjunto conjunto ao setor competente, que realize com urgência a desocupação das salas do Centro Comunitário Clélia Marvulo, bem como a limpeza e retirada do madeiramento que lá se encontra na parte externa do prédio. Justificativa. O prédio está sendo locado para particulares para a realização de eventos diversos.
além de estar sendo utilizado para atividades esportivas através do CRAS e outros projetos municipais. Atualmente, as salas estão servindo de depósito para diversos itens, como lâmpadas, cadeiras e carteiras escolares quebradas, e que prejudica o bom uso do espaço. Plenário, professor Benjamin Nicolau Rufka, 27 de fevereiro de 2023, assina Marla Cristina Laurano Bernardes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 13 da vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Indicação 13/2023. Indico ao Executivo Municipal que providencie a instalação de um guarda-reio ou até mesmo algum outro tipo de proteção na calçada da Orla do Lago, na Rua Maranhão, entre o final da quadra de tênis e o letreiro de Manduri. Justificativa: neste trecho específico, ao lado da calçada, existe um barranco, o que pode ocasionar quedas de pessoas, principalmente das crianças. Essa medida visa trazer maior segurança. Plenário, professor Benjamin Nicolau Rufka, 27 de fevereiro de 2023, assina Marla Cristina Laurano Bernardes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 14 da vereadora Meire de Souza Lopes. Indicação 14/2023. Indico ao Executivo que realize o cadastro no Programa Brasil Sorridente, ampliando a política de saúde bucal do município. Justificativa: já apresentei essa indicação no passado e até a presente data não houve a implementação desse serviço, visto que frequentemente recebemos demanda por próteses dentárias e outros tratamentos de saúde bucal. Plenário, professor Benjamin Nicolau Rufka, 27 de fevereiro de 2023, assina Mary de Souza Lopes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 15 da vereadora Meire de Souza Lopes. Indicação 15/2023. Indica ao senhor prefeito municipal para que encaminhe um projeto de lei que autorize o parcelamento do valor cobrado para as concessões de sepulturas, jazidos e túmulos no município de Manduri, bem como a criação de um fundo para a manutenção dos jazidos abandonados. Justificativa: em nossa cidade, quando é necessária a aquisição de um túmulo no cemitério local, o valor correspondente deve ser pago à vista, pois atualmente não existe lei prevendo o parcelamento. O parcelamento facilitará tal pagamento pela família, levando em consideração que nem todas as pessoas contam com as condições financeiras no momento que precisam. Plenário, professor Benjamin Nicolau Rufka, 27 de fevereiro de 2023, Mary de Souza Lopes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 16 da vereadora Meire de Souza Lopes. Indicação 016/2023. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito para que realize a melhoria na iluminação no cruzamento das ruas Pará com a Emerlindo Rossi de Oliveira e das ruas do bairro Pedro Nicolau Arbex. Justificativa: os locais citados são muito escuros, necessitando de melhorias na iluminação. Plenário, professor Benjamin Nicolau Rufka, 27 de fevereiro de 2023. Assina a vereadora Mary de Souza Lopes. Encerrada a leitura das indicações, passaremos à leitura, discussão e votação de 5 requerimentos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento no número 4 do vereador Rafael Pereira da Silva. Boa noite a todos, nobres colegas.
aos que estão aqui pessoalmente acompanhando a sessão, seu Geraldo da imprensa, o Jornal Comarca, e os internautas que porventura nos acompanham pela internet. Requerimento número 04/2023, requeiro na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo, juntamente com os setores competentes, informe. 2 pontos. 1. Como se dá a realização do serviço de coleta de entulhos e sobras de material de construção civil que são depositados em vias públicas. 2. Como se dá a fiscalização do descarte de entulhos e sobras de material de construção civil em vias públicas? São aplicadas multas? 3. Em qual local são descartados pela municipalidade os entulhos e sobras de material de construção civil recolhidos pela Prefeitura? 4. É cobrado algum tipo de taxa municipal pelo recolhimento de entulhos e sobras de material de construção civil? Justificativa. Em cumprimento da lei, na prerrogativa da atribuição primordial do vereador, que é fiscalizar, exercida por meio de requerimento, conforme regimento interno, além de ter respostas precisas aos reclames da população, em especial ao processo Ouvidoria 01/2023, em trâmite nesta Casa de Leis. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 27 de fevereiro de 2023, assina o vereador Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 5 do vereador Cícero Aparecido de Barros. Requerimento número 05/2023. Requeiro na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo informe os motivos da paralisação da obra de reforma da creche Josefa Alves Fernandes, no distrito de São Berto. E informe ainda como estão sendo atendidas as crianças matriculadas nesse período que o prédio se encontra fechado. Justificativa. Os munícipes estão solicitando informações a respeito de quando será concluída essa reforma e o retorno das atividades. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 27 de fevereiro de 2023, assina o vereador Cícero Aparecido Barros. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 6 da vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Requerimento número 06/2023. Requeiro na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo preste as seguintes informações a respeito da emenda impositiva apresentada por esta vereadora para o ano de 2022 a respeito da fonoaudiologia. 1. Se foi cumprida integralmente a emenda apontada por essa vereadora. 2. Qual o valor gasto? 3. Envie a relação de pacientes atendidos. 4. Envie as notas de empenho e os comprovantes de pagamento. Justificativa. Em cumprimento da lei, da prerrogativa da atribuição primordial do vereador, que é fiscalizar, exercida por meio de requerimento, conforme o regimento interno, visando prestar contas da emenda apresentada por esta vereadora. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 27 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Está em discussão o requerimento. Boa noite a todos, ao público presente, aqueles que nos acompanham pela internet e ao jornal escrito e falado. Esse requerimento eu fiz para simples fiscalização mesmo, Porque a gente sabe que tinha uma demanda, ou tem uma demanda, ainda, sobre as pessoas e crianças que precisam da fonoaudiologia. Então, uma parte da minha emenda impositiva do ano passado foi para essa questão.
E assim, é para simples fiscalização mesmo. Se foi gasto tudo, com quem foi, não é? É para fiscalização, é só isso. Obrigada, boa noite. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 7 da vereadora Meire de Souza Lopes. Requerimento número 07/2023, requer na forma regimental, após manifestação plenária, que o excelentíssimo prefeito e a diretora do Departamento de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, que prestem as seguintes informações. 1. Quais as atividades estão previstas no calendário de eventos para o ano 2023? 2. Quais os valores investidos nos eventos já promovidos por esse departamento até o presente momento? Justificativa. As informações supracitadas servirão para o cumprimento do dever de fiscalização que cabe ao vereador. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, em 27 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o colega aqui, né, ex-vereador Edilson, sua família, esposa e demais cidadãos aqui presentes, sejam sempre bem-vindos. Jornal A Comarca, aquele sempre divulgando aí os trabalhos desta casa e de todo o município, servidores que aqui nos assessoram essa noite, e aqueles que nos ouvem pela internet. Requerimento simples e puramente para cumprir o papel de vereador, que fica mais simples da gente estar checando algumas informações, valores, né, aos quais eu pedi aí, e para a gente ter uma noção de como está essa agenda, como é que está essa pasta, uma pasta nova. A gente sabe que alguns recursos foram para lá, vieram para cá. Existem alguns falatórios em torno de quanto gastou em um evento ou em outro. E aí, com essa prestação de contas, a gente consegue ter noção daquilo que já foi gasto e aquilo que a gente tem como orçamento. É só mesmo no sentido fiscalizatório do departamento. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 8 da vereadora Meire de Souza Lopes. Requerimento número 8/2023, requer na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo preste informações. 1. Quando ocorrerá as instalações das placas indicativas conforme lei número 2143/2019, de 13 de agosto de 2019, que denominou as praças Praça Guilherme Prestes e Praça Livino Luiz e a Praça Afonso de Oliveira Guaraçu, no bairro Jardim Santo Antônio. 2. Quando irá proceder a justa homenagem aos familiares? Justificativa. Para o conhecimento e avaliação do cumprimento da lei, na prerrogativa de atribuição primordial do vereador, que é fiscalizar, exercida por meio de requerimento conforme o regimento interno. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, em 27 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. Este requerimento, senhores, como o próprio requerimento diz aí, né, uma lei aprovada em 2019, o prefeito anterior não fez a justa homenagem, nem colocou a placa, que é uma das coisas que a gente autoriza no projeto de lei do vereador, é a confecção da placa, né? Que a gente não pode fazer muitos projetos de leis que ocasionem despesa ao executivo. Porém,
o que a gente pode fazer, que às vezes é uma homenagem a alguns familiares, se torna muito chato, depois de quase 4 anos praticamente. A gente está aqui, né? O ex-vereador Edilson participou desse projeto, e a gente tem que estar cobrando a colocação de placas e a homenagem aos familiares, né? É uma solenidade, não precisa ser robusta, e nem é uma coisa simples, para que assim seja feito como foram feitos com os demais familiares. Não é porque talvez o homenageado tenha uma família pequena que isso não mereça tamanha honraria e homenagem deste município. Então eu gostaria de que fosse realizado isso, porque a gente fica chateado quando parece, porque o projeto é de fulano ou de ciclano, então isso não ocorreu. Então eu espero que nesse mandato isso venha a se cumprir. Eu já solicitei a colocação de algumas outras placas, né, onde já teve o descerramento da placa, mas não tem ainda o nome, como temos aqui, Plenário Benjamin Nicolau Rufka, e a entrada da Câmara a gente também tem o nome. Então, é justamente para que isso venha a ocorrer o mais breve possível. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Encerrada a leitura do expediente, iniciaremos a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 5 das comissões ao projeto de lei complementar número 2, 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos públicos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. Parecer 5 de 14 de fevereiro de 2023. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento, e Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistente Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar 002/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação dos cargos públicos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucionais, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento, bem como para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistente Social e Esportes. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do município de Manduri estabelece que ao município compete prover a todo o quadro diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privamente em outras atribuições legislar sobre assunto de interesse local. Artigo 10, inciso 1. Segundo o artigo 44, inciso 1 da LOM, são iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, função de empregos públicos na administração direta e autarquia, bem como a fixação de remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos que, pelo princípio da simetria, aplica-se ao prefeito, também estão previstas na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando
respaldo na Constituição Federal e lei orgânica do município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação de 5 cargos efetivos e 1 cargo de oficial operacional e 4 de auxiliar operacional. É certo que a criação e extinção de cargos constituem inequívoca formação de política geral, questão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Ocorre que a criação desses novos cargos implica em aumento de despesas, o que traz iniciar o disposto na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e 17 exigem as seguintes medidas. Estima-se de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. C. Demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. A Lei é de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, 2001, P47, estimar o impacto orçamentário financeiro e identificar, neste caso, enquanto o aumento de despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que diz a respeito do valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas, ou na hipótese de tal aumento se somar às despesas já existentes, o qual seria a fonte a finalizá-lo. O impacto do aumento da despesa será sempre orçamento, pois a despesa precisa ser complementada no orçamento que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização. Ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa, segundo Fernandes. Essa estimativa em homenagem ao princípio da segregação das funções não deve ser feito pelo ordenador de despesa, mas por outro órgão vigente ou agente, a fim de que se efetive o controle sobre sua função. Fonte Nascimento, Cláudia, acompanhamento da execução orçamentária, Rio de Janeiro. Consiga-se que para o plenário provimento dos cargos criados será necessário a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestando-se favoravelmente à tramitação do projeto da Lei Complementar 002/2023, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar para aprovação do projeto de lei, dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É nosso parecer, Sala das Comissões, dia 14 de fevereiro de 2023. Relatora Maria Cristina Laurano Bernardes. Concordam os demais membros: Anésio Rinaldi Júnior, Altino Faria dos Santos, Cristiano Vicente David, Edilson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Merle de Souza Lopes.
Está em discussão o projeto de lei complementar. Eu quero dirigir-me aos nobres colegas e aos presentes aqui, respeitosamente, para fazer uma breve análise desse projeto e emitir a minha opinião. O ano passado já tivemos aí um projeto de lei em que foi aumentado substancialmente o quadro de funcionários da Prefeitura de Manduri. Salvo engano, passou de 400 funcionários da Prefeitura. Eu fiz um comentário naquela época que eu acho que cada cargo tinha que apresentar um projeto para cada cargo, para a gente poder analisar mais criteriosamente. E foi mandado um projeto só com vários cargos, e tinha realmente alguns cargos ali que a gente sabia que havia necessidade de se criar alguns cargos, e aí eu usei até a frase que onde se passa um boi, passa uma boiada. E por esse motivo foi aprovado, e não deu para a gente fazer uma análise mais criteriosa. Estamos aqui com um projeto de lei onde cria-se um cargo, uma vaga de oficial operacional e 4 vagas de auxiliar de oficial operacional. O oficial operacional, o salário é de R$ 1.173,20. Oficial operacional, o salário é de R$ 1.173,20. E o auxiliar de oficial operacional, o salário é R$ 1.013,48. O salário mínimo vigente no Brasil é de R$ 1.320. Então, o salário desses funcionários, desses cargos que estão sendo criados, está aquém do salário mínimo, que é uma coisa que não pode ser inconstitucional, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Então, para que se resolva isso de uma forma não convencional, né? De uma forma, um quebra-galho, é feito um complemento do piso, né? Aí veja bem, se eu ganho R$1.100 e o salário mínimo é R$1.300, aí o prefeito vem dar 10% de aumento para todo mundo. 10% de aumento. Beleza. O aumento vai cair em cima do salário dele, que é R$1.000, que vai para R$1.100. O cara que ganha R$2.000, ele vai ganhar R$2.200. E o salário dele vai subir para R$2.200. Já o que ganha R$1.000 e ganha 10% de aumento, como ele ganha esse complemento do piso, que é para chegar até 1.320, esse complemento ele vai engolir o aumento. Os R$100 de aumento vai ser, na verdade, um engodo, um engano. Ele não terá aumento, nenhum centavo de aumento. Por quê? R$1.000 de aumento, R$100 de aumento, isso de R$1.000 vai para 1.100, quer dizer, se eu tenho que pagar 1.300, ao invés de eu pôr 300 de complemento, eu vou pôr só 200. É assim que funciona, senhores. A justificativa do que o prefeito apresentou não é uma justificativa robusta, diz que é para atender melhor as pessoas, os munícipes. O censo, uma preliminar do censo de 2022, aponta mais ou menos um aumento de população de 300, 500 pessoas aqui. Não saiu oficial. Isso é aquém, salvo engano, está abaixo da estimativa que o IBGE já vinha lançando todo ano. A projeção de estimativa. É em cima disso que trabalha. Então, o crescimento, de fato, não é um dado oficial ainda, mas é uma preliminar, é de que não atingiu a perspectiva, a estimativa. Então, não aumentou tanto assim a população da cidade para que precise de mais funcionários. Somado a isso, é público e notório que é uma grande incidência de desvio de funções no quadro de funcionário da prefeitura. Então o prefeito ele tem um problema para resolver.
Já aprovamos aqui recentemente, foi quanto? 38 cargos, se eu não me engano, uma coisa assim, mais ou menos isso. Que ali, se fosse ver mais criteriosamente, talvez até eu votasse contra alguma coisa. Mas porque alguns cargos, então passou um boi, passou a boiada inteira. Somado a isso, ele tem um problema para resolver, que é alguma coisa ele precisa resolver. Só que, na minha opinião, deste vereador, ele está mexendo no parafuso errado. Tem vários parafusos para ele mexer na máquina, para ele fazer essa máquina funcionar melhor. Na minha opinião, ele vai estar querendo mexer no parafuso errado. Obrigado. Vou fazer o complemento do vereador Mingardi. Até referente aos cargos que nós criamos, que foi passado, que o prefeito mandou no último concurso, se eu não me engano foi 33, tá, vereador? Mas foi 33, mas que nem tivemos que ouvir aí, o efeito jabuti. Foi 33 mais os reserva. Que nem foi criado uma vaga para motorista e foi chamado 15. Tudo bem. Fazendo um complemento, hoje procurado setores da prefeitura, não por causa da criação dos cargos, que isso passou pelas comissões, eu votei a favor na comissão, até porque pela comissão nós temos que avaliar, né, para não trazer o transtorno de estar segurando o projeto, e depois a gente está verificando junto com o executivo. Que nem foi falado, a gente tenta perguntar tanto para os setores, os responsáveis, para trazer uma solução, trazer uma referência. Então vamos lá, até hoje, a falta de serviços braçais no nosso município, isso até dos 3 responsáveis, chefes do setor que é responsável do braçal, isso não é só para mim, eu acho que os demais vereadores aí, vieram falar que a gente estamos sem braçal na prefeitura, disponível. Mas efetivado na prefeitura municipal hoje, não estou dizendo os que vão poder sair, que os que vão sair são correspondentes depois. Eu fui e sou, né, o senhor também, como demais aí também foram funcionário público, nós temos quase 60 braçal ativo. Ativo é que não está em correspondência de aposentadoria, não, está ativo. Então eu fui fazer essa pergunta até para o executivo, onde se encontra até esses braçal. Que no começo do nosso mandato, até junto com o requerimento que eu fiz junto até com o vereador Rafael, nós fizemos um pedido de um levantamento de todos os cargos. E hoje eu estou fazendo um novo ofício, não por causa da criação desses cargos, que vai passar pela Câmara em votação, e sim pelo último edital, né, onde que se encontra essas pessoas que foram chamadas no último edital e suas funções e atribuições. Até porque a gente passa aqui, né, indiferente de quem seja, no cargo próximo da lista, o problema é o que depois o pessoal mesmo, os próprios funcionários falam, o pessoal que era para estar aqui não está. O pessoal que é para ser fiscal não é. O pessoal que passou como braçal, eu vou citar esse exemplo, até porque isso daí foi claro, até foi mediante ofício das próprias funcionárias. Tivemos um problema agora recentemente aqui no Holtz, que ficou faltando agora no final de ano uma servidora que fazia o serviço de auxiliar de limpeza, que eu acho que não existe só uma, né? Que ela tirou as férias, e no caso as auxiliar de limpeza que estão no desvio de função foram determinadas pela própria responsável do setor que fizesse uma ajuda ali, e não quiseram fazer. Procuraram o prefeito, procuraram essa casa, eu acho que além de mim procuraram alguns vereadores, eu acho, achando que se encontravam certas. E é que nem eu falei, tem o certo e tem o justo. Você fez o concurso para serviço geral. A vida inteira, essa função de desvio de função, como auxiliar de administrativo que seja. Mas então a gente tem que começar a pôr as coisas no seu quadrado. Porque não adianta a gente estar fazendo a criação de cargos e continuar o desvio de função,
o pessoal está reclamando, os próprios funcionários, a cidade, querendo ou não, tirando o centro aqui, é a realidade, isso até está nas redes sociais aí, o pessoal reclamando muito, muito, a cidade limpa. Eu tive recentemente até com o vereador aqui, com o Rafael, procurando o chefe, o diretor do departamento, que é o próprio chefe de gabinete do prefeito. Para o mato que está grande é por causa da chuva, mas o mato faz mais de 20, 30 dias que está grande. As árvores não cortam. Então, realmente, a gente tem que tomar uma forma aí de verificar as coisas, até de estar criando alguns cargos. Até porque eu fui o primeiro a falar, já que a nomenclatura dos novos cargos que estão sendo criados, que até anterior já tinha os mesmos, nós poderíamos estar colocando um novo salário neles. Porque senão também nunca vai mudar, que nem eu já falei na última sessão. Como que a gente vai brigar pelo aumento do salário, que sempre vem o complemento? E atualmente agora, até posterior, eu vou estar fazendo essa semana, que chegou para mim, está tendo problema no consignado do funcionário. Funcionário, coisa que nunca teve. O gerente do Bradesco, que é onde contém a folha, está pedindo informações para o setor de tesouraria da prefeitura para poder liberar um consignado. Então tem que saber o que está acontecendo. Coisa que nunca teve. Porque sempre a pessoa vai lá, faz o consignado, eles não estão autorizando. Isso chegou ao conhecimento, até eu fui hoje conversar com ele, ele falou que não poderia me dar essa informação. Falei para ele que sou vereador de direito, estava ali, mas já que não vou entrar no mérito, eu vou fazer mediante o ofício e notificar ele, até para saber o que vem acontecendo. Então deixa só essa explanação para vocês aí. Também gostaria de falar umas palavrinhas, né? Porque na última sexta-feira eu fui conversar com o executivo, o prefeito, e nós tivemos uma discussão um pouco acalorada. Mas a questão é essa mesmo, do desvio de função da prefeitura. Eu falei para ele que nós estamos enxugando gelo, porque coloca hoje o auxiliar operacional, que é o braçal, todo mundo sabe, mas não existe braçal. Segundo o Serginho, que é responsável, né, pela limpeza, pelos pessoal da rua, ele estava com 6 funcionários. E eu falei para o senhor prefeito que a cidade está um lixo, suja, e onde está esse povo que ele chamou no último concurso? Então nós estamos enxugando gelo. Não adianta fazer concurso, chamar o pessoal, se não for para trabalhar naquilo que foi feito e naquilo que precisa. Existe uma frase que eu uso muito, que não adianta a gente querer coisas diferentes, né, resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E como eu sempre venho debatendo e diversos requerimentos, inclusive tem um requerimento ainda que não exauriu o prazo de 15 dias, que vem de encontro a esse tipo de projeto. Na sessão passada, explanei muito isso aqui. Temos aí quase em torno de 400 ou mais funcionários, servidores. E que desses 400, praticamente, salvo engano, aí em torno de 70% dessa folha é de baixo escalão, é desse salário mínimo complementado, não se recebe um salário mínimo no base, o que ocasiona o descontentamento. Nos primeiros meses entra, beleza, só alegria, faz de tudo. No segundo, terceiro, quarto mês já está olhando ali de torto e, infelizmente, hoje eu não vejo chefia que coloque isso no papel e tem gente recebendo a avaliação do estágio probatório depois de 3 anos. Então, assim, não vem ao caso hoje, a gente está só expondo isso porque a figura do vereador, que como eu já fui inquisitada na rua, né, por alguém que tinha um familiar à mercê de entrar num concurso público, e é lógico que a gente quer que todo mundo
quer que alguém entre num concurso público que a gente sabe que hoje, como diz, a vaquinha é magra, mas está ali pingando todo dia. Então é melhor pingar do que secar. Então todo mundo quer entrar. Só que assim, eu vejo que a gente precisa de treinamento para nossos servidores. A gente precisa de valorização para melhor motivarmos. Não existe, não tem como. Eu vou falar um exemplo chulo aqui, mas que é o que acontece na prática. Eu tenho uma enfermeira que ganha R$ 1.800 de base. E eu tenho agente comunitário de saúde que ganha 2 salários mínimos de base. Então você vê alguém de nível superior ganhando menos do que de nível nem é técnico, é nível médio, que não tem responsabilidade perante um conselho regional. Então, assim, são coisas que a gente tem que pôr na ponta do lápis e começar a fazer o diferente. Senão nós vamos ser fadados a ter sempre o mesmo resultado. Um serviço ruim lá na ponta, com um monte de gente ganhando e insatisfeitos. Então, eu acho que isso tem que começar a ter essa reflexão lá dentro. Estamos aí no 3º ano de mandato, nós precisamos saber, o município que nós temos aí 10, na realidade 12 mil habitantes morando dentro de Manduri, beleza. O que eu preciso, aonde eu preciso, quanto eu preciso e quem vai ser as vozes de comando. Também cheguei no prefeito semana passada, não desci lá embaixo, ele esteve até lá no posto, a gente teve uma breve conversa e uma das coisas que a gente conversou foi isso. Ele até citou esse projeto, falei, prefeito, não sou contra. O senhor está me falando que algumas pessoas pediram a conta, outros aposentaram, teve falecimento, sem problema, mas está indo extinção de cargos para só ter uma nova nomenclatura? Eu não vejo isso. Eu vejo, temos aí coletor de resíduo em desvio de função. Talvez tenha orientação médica? Acho que sim. Temos aí braçal, serviços gerais e auxiliar operacional. Os 4 nomenclatura é para a mesma coisa. Se for ver a atribuição, é a mesma função. A única coisa que muda é o oficial operacional, que daí é um outro cargo diferenciado. Mas eu acho que assim, a gente precisa ver realmente o que a máquina está precisando. A gente precisa de colocar aquilo que o município está pedindo. E o município pede cautela e cuidados. Cuidado com a nossa cidade, né, no que tange aí, como os outros vereadores já disseram, que é de limpeza pública, que é uma coisa que a gente todo momento, fiz indicação disso na sessão passada, tenho reiteradamente solicitado, verifica se foi notificado tal terreno, o vizinho está reclamando, olha ali aquela praça, olha lá aquele parquinho. Então, acho que isso, como os demais vereadores, a gente também cobra. E se não mudar essa cultura, se não vier de quem é o gestor, infelizmente não vai mudar nunca. E, além do que, retorno aqui nessa discussão para cobrar que ele responda para essa casa se existe um planejamento para parar de pagar salário com complementação. Se pelo menos pagasse o salário piso, base de um salário mínimo, teríamos a real noção de quantas referências estão hoje recebendo um salário mínimo. E não tivemos 1 centavo de aumento, a não ser o reajuste geral do salário mínimo. Até mesmo ele, na discussão, no momento, eu falei para ele, por que você não regulariza o salário dos funcionários que não recebem o salário mínimo? Ele disse que recebia. Eu falei, não, complementação não é salário. Ele chamou o responsável pelo RH e perguntou se tinha condições de regularizar. O Ney, todo mundo sabe quem é, ele falou que não, no momento não tem condição. Bom, se não tem condição de regularizar, não tem condições de contratar mais gente. Porque a folha já, pelo que a gente vê, está comprometida. Se não ficar comprometida, daqui a uns anos ela estará comprometida, porque aí entra quinquênios de muitos, né? E aí como é que vai ficar?
Então, a gente também tem que pensar no hoje e no amanhã. Na realidade, é a responsabilidade do legislador, né? Tem a responsabilidade do gestor e tem a responsabilidade do legislador. Não adianta a gente querer resultado diferente se a gente continuar fazendo a mesma coisa. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Mingardi que faça o sorteio. Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Não. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Não. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Meu voto é não. Vereador Cícero Aparecido Barros. Meu voto é sim, pela constitucionalidade do projeto. Vereadora Mari de Souza Lopes. Não. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2023 foi aprovado por 5 votos a 4. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, daremos início à explicação pessoal. Farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem em livro próprio. De acordo com o nosso regimento interno, em seu artigo 126, o vereador tem 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, Geraldo do Jornal A Comarca, Dilcinho, ex-vereadora, sua esposa, sua família, Pablo, a Jéssica, muito bem-vindo a esta casa. Hoje eu fiz 3 indicações, uma junto com a vereadora Marla, sobre um prédio do município, onde se encontra em abandono, estado de abandono. Fui fazer uma visita lá nesse prédio, onde muita sujeira, criação de pombas, ao lado do Secomã. E recentemente, nesses dias de recesso, fomos procurados pelo diretor da entidade, acho que a maioria dos vereadores aqui foram, apresentou um projeto para os vereadores, aonde que eles assumem a responsabilidade de reformar o prédio, e mesmo assim, eles também com cursos técnicos para jovens aprendizes aqui, aonde é muito requisitado lá no Secomã. Bastantes empresas procurando por jovens aqui no nosso município, profissional, né, sabendo fazer o serviço. Também fiz uma indicação, que já fiz vários anos, sobre a praça lá do Distrito de São Berto. Quem que vai no Distrito de São Berto sabe a situação que está. Ontem mesmo tive lá na praça, lá fui até a missa e passei, e vários munícipes reclamando. Lajota quebrada, banco quebrado, iluminação precária, jardinagem, não tem jardinagem. Então, eu queria que o executivo tomasse uma providência para uma reforma. Tem que ser uma reforma geral naquele lugar, porque está em estado de abandono. Também, lá no distrito de São Berto, a ET, uma estação de tratamento de esgoto lá no distrito, que não tem. Há muitos anos vem essa cobrança. Até já fomos na Anvapa, através da FEIDRO, tentar esse recurso,
estava encaminhando, agora cobrei o prefeito também verbalmente esses dias. Então é uma cobrança da população lá do distrito de São Berto, aonde que não tem o esgoto tratado, que é jogado diretamente no Ribeirão. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Vereadora Mari de Souza Lopes. Eu gostaria aqui na fala desta noite, né, de aí agradecer ao prefeito. A gente está aqui, a gente corre atrás, luta junto, e na hora que é preciso puxar a orelha, a gente puxa a orelha também. E na hora que é preciso agradecer, a gente agradece. Por mais a contratação de mais um médico na UBS Marinês Melício, a qual eu lá trabalho como servidora. E assim, a gente vê boa contratação. A gente vê, às vezes aí na rede social, a gente tem cobrado muito pela qualidade dos médicos da policlínica, dos outros postos de saúde, né? Mas a gente tem que reconhecer que tanto no Holtz quanto na UBS Marinês Melício, estamos tendo médicos com qualidade. Existe sim algumas falhas, como falamos aqui anteriormente, precisamos de treinamentos. Isso é essencial para qualquer organização. Pessoas precisam receber treinamentos, incentivos. Então, fica aqui a minha cobrança ao executivo nesse sentido. Mas, meus parabéns aí a quem está à frente da saúde nesse sentido, por conta de que essas contratações aí para nossa estratégia de saúde da família, pelo número de habitantes e a demanda que é grande nessa região ali, tem sido muito benéfica à população. A fila de espera reduziu bastante. Acredito que com isso vai melhorar e refletir por algum tempo, até mesmo na saúde de urgência e emergência, pois as pessoas vão ter mais acessos dentro da UBS à medida que tange que o pronto atendimento se torne um pouquinho mais vazio e o médico dali, quando chega alguma coisa mais urgente, ele consiga atender com maior qualidade. Ele não tem nem, vamos dizer, justificativa de não dar qualidade no atendimento, porque ele tem um fluxo sendo realizado no município. E isso é notório. Gostaria aqui também de estar agradecendo ao pessoal do IBGE, por mais que às vezes o resultado não saiu, a gente tem umas preliminares, a gente sabe que o resultado não passou dos 10 mil habitantes que a gente tanto almejava, né? Porque hoje as famílias mudaram. A família hoje ela é unipessoal, às vezes no máximo de 2 pessoas, 3, não mais como era antigamente, né? Minha avó teve 12, 11 filhos. Hoje eu não tenho nenhum, né? E muitos hoje optam por essa formação familiar. Então, isso vai refletir no IBGE de quase todos os municípios. Fiz algumas indicações, alguns requerimentos. No que a gente vê no dia a dia, falta muito, né? Estamos aguardando aí algumas respostas no que tange as obras. Isso a gente questiona por quê? Porque tem obra parada? Não, porque tem cidadão precisando dessa obra. E a gente foi atrás do recurso, conseguimos, e o dinheiro público tem que ser bem gasto. Não dá para a gente só tirar pedra, acertar a vidraça do outro sem olhar a vidraça da casa da gente. Então, a gente cobra de um lado, a gente vai do outro e a gente elogia naquele momento que a gente precisa elogiar. Um outro setor que eu sempre cobro muito, já fiz 2 requerimentos, é o Departamento de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Na pessoa, né, da Deise e o Carlos Eduardo, o Du Zanardo, né? A gente vê que eles estão desenvolvendo ali um papel que eu falo que eu não tenho nem fôlego para conseguir acompanhar tudo.
né? São muito dinâmicos com as Olimpíadas aí de 2023. Eu gostaria aqui de deixar meus parabéns para toda essa equipe e toda essa serventia municipal que dá total apoio, sem contar alguns voluntários que fazem parte ali de toda a comissão esportiva. A gente sabe que o trabalho é grande. Então, gostaria aqui de mencioná-los e deixar aqui os meus parabéns a esse setor aí também, que com o apoio do Executivo tem levado aí o nome de Manduri para diversos municípios, e a gente tem visto um trabalho realmente de dedicação. Só mais um minuto, já estarei complementando. Então, é isso, né? E uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós. E lembrando só que crianças de 6 meses a 4 anos de idade, já chegou a vacina da Pfizer Baby, que a gente fala. Tivemos aí uma intercorrência com o nosso freezer, né, na sala de vacinação do Holtz. Este final de semana, por conta das chuvas, teve um apagão e foram perdidas todas as vacinas que ali estavam. Porém, a gente está solicitando para quê? Que todas as mães ou alguém que conhece, alguém que tenha crianças de 6 meses a 4 anos de idade, continuem fazendo o cadastro, que assim que chegar a nova dose de vacina, elas vão estar ligando, comunicando, então já fica um trabalho pronto. A gente alivia meia correria, vamos dizer assim. E os idosos, acima de 70 anos, já chegou a bivalente, que é uma vacina contra o coronavírus, que é um reforço que esses idosos têm a possibilidade de ter. Então, a partir de amanhã, a partir do 12:30 às 3:30, procurar o posto da Ermelinda Rossi aqui, o Maria Inês Melício, para estar se vacinando já. Então, crianças de 6 meses a 4 anos, fazer o cadastro. E idosos acima de 70 anos, essas vacinas chegaram hoje. Então, elas, graças a Deus, não foram perdidas. Então, os idosos procurem a unidade básica Maria Inês Melício para estar fazendo aí a sua vacinação, que isso é muito importante para continuarmos tendo aí a tranquilidade, mesmo tendo casos de aumento de contaminação pelo Covid. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Vereador Cristiano Vicente Davi. Boa noite a todos novamente, aos vereadores, a todos presentes a essa casa. Começar a minha fala referente a um projeto de lei que nós tivemos essa semana, referente a atribuições não foi o aumento, né, e sim do piso que foi encaminhado dos funcionários, bem como dos vereadores, presidente dessa casa, para o prefeito. Fazendo relevância ao que ele, na sexta-feira, não só ele como o gestor dele passou para alguns vereadores, principalmente o nosso presidente. Hoje a nossa lei orgânica das suas atribuições do prefeito, o artigo 63, que diz: compete ao prefeito, entre outras atribuições, o artigo 3, onde está escrito: sancionar, promulgar, fazer publicar as leis apresentadas pela Câmara e expedir os regulamentos para a sua fiel execução. Então, mais uma vez, como ele não sancionou, né, e não vetou, uma coisa que nem foi falado, que sempre tem que se fazer, né? Então, eu espero que a próxima vez ele tome um posicionamento diferente junto a essa casa, até porque todos os projetos de lei que ele manda para aqui em caráter de emergência sempre foram aprovados. E já deixando claro novamente, que eu já fiz isso juntamente com o nosso jurídico, partindo de mim, eu não vou aceitar mais nenhum requerimento
com assinatura digital, que isso eu acho um descaso ao vereador. Porque se a gente está mandando um requerimento, uma indicação, tudo bem que não é de interesse dele estar respondendo, mas o requerimento já é bem amplo. Uma vez até verificado com o nosso jurídico hoje, eu vou ver porque a assinatura digital é um software instalado no computador, no notebook, que tem a parte de atualização dele, né, é numeral. Então eu acho, por que a assinatura digital? Se eu estou mandando um requerimento para lá, ou algum pedido da Câmara, é para o Executivo ele estar lendo. Agora, se for para estar vindo com a assinatura digital toda vez que a gente encaminha alguma coisa para lá, até requerimentos, vou até relembrar, tem um requerimento do nobre vereador do Júnior Rinaldi, que não foi respondido ainda, até porque eu fui ver alguns requerimentos, então já passou do prazo, e a gente tem por essa casa aqui, pela nossa lei aqui, tem dentro do regime nosso a volta desses requerimentos, o cumprimento que ele pode estar cumprindo, sendo que eu já pus isso para ele. E hoje eu fui falar novamente para ele sobre essas coisas. Então eu acho que a gente tem que rever tudo isso, a parte funcional, indiferente do que hoje foi apresentado na casa, os funcionários que forem chamados posterior aos cargos, espero que estejam aí um bom segmento, né? Mas mesmo assim, vamos fazer essa fiscalização, que é o que vem acontecendo, porque é impossível, não adianta eu aprovar um cargo e ser cobrado pelos próprios funcionários. Então a gente tem que rever isso realmente, até porque hoje está na média 54% a folha de pagamento. Então é que nem a gente escuta. Quando eu entrei para a política, no caso municipal, estamos com o prefeito, né? Falei que ia ajudar ele, mas também falei ao mesmo tempo que a hora que eu fosse apontado na rua por alguém, eu já ia mudar o meu pensamento, porque eu não entrei para ser apontado, entrei para ajudar o nosso município e a população. E o que vem acontecendo é isso, a gente vem sendo apontado tanto pela municipalidade, tanto pelos próprios funcionários, porque os funcionários têm medo de entrar lá dentro da prefeitura e debater com o executivo, até seus fiscais lá dentro, com medo de ameaça. Então isso é de conhecimento de todo mundo. Então o que a gente tem que fazer é conversar com ele. Já citei isso para ele, nós somos 9 vereadores, se for o caso, sentar com os presidentes das comissões toda vez que vir um projeto, debater isso, e não ficar mandando para nós em cara de emergência com assinatura digital. Então eu deixo claro aí que meu posicionamento é um posicionamento em prol do município, para a gente estar revendo isso o mais breve possível nas próximas comissões. Boa noite a todos. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Dispenso. Vereador José Carlos Mingardi. Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria só de registrar aqui 2 coisas, que é sobre os Correios, que eu fiz um ofício, né? O Correio, só uma breve lembrança, o Correio foi despejado de Manduri, do prédio onde estava instalado, não por falta de pagamento, mas porque o proprietário pediu o prédio, e esse processo de despejo transcorreu por 2 anos, e foi oferecido vários imóveis na cidade, e os engenheiros vieram e nenhum eles aceitaram como adequado, mais adequado para servir para a agência. Não dá para aceitar muito bem, mas tudo bem. E culminou então, né? Não correr atrás, não for atrás, se esse não é bom, então vamos ver qual que serve aí. Se não tem nenhum que serve, se numa cidade com 10 mil habitantes não tem nenhum prédio que serve para o Correio, então compra um terreno, constrói um prédio, Correio arrecada bastante.
O Correio tem renda, tem verba própria. Enfim, foi despejado. Vergonha para os funcionários, não tem vergonha. E eu, como vereador, penso no povo. O povo está sem esse atendimento essencial, que precisa de postar as coisas. Tem que ir em Água Santa Bárbara, Bernardino e cidades vizinhas. Nem todos têm condições. Tem gente que não tem nenhuma bicicleta para ir. E quem vai, que tem um carro, vai gastar o combustível, enfim. É um transtorno para a vida da pessoa. E o Correio tem que funcionar. Então, vem acompanhando. O prefeito ofereceu uma sala no terminal lá, rodoviário, mandou o projeto para cá, os vereadores todos aprovamos aí. E até agora também, isso foi no final de novembro, até agora nada. Nada. Então é uma inércia total por parte da administração lá do Correio, lá de Bauru. Então eu fiz um ofício ao procurador da República, da região, né, que é lá de Ourinhos, solicitando que ele intervenha, que ele interceda pela população. E cobre deles que volte a funcionar o Correio o mais rápido possível. E hoje eu recebi uma resposta lá do procurador, o ofício número 76/2023, ao excelentíssimo senhor José Carlos Mingardi, vereador da Câmara Municipal de Monduri, Rua Goiás, tal, CEP, assunto PA, instaurado. Eu vou ler aqui. Senhor vereador, cumprimentando honrosamente, comunica a Vossa Excelência a instauração do procedimento administrativo em epígrafe, cujo objeto é acompanhar a regularidade na prestação de serviço postal do município de Monduri. Assina o procurador Antônio Marcos Martins Manweiler. E é o procedimento administrativo número 1.34.024.0001 16/2023-13. Então, foi instaurado um procedimento administrativo lá pela Procuradoria da República, para que, se assim, eles se mexam e se instalem novamente, se reinstalem em Monduri e prestem o serviço que o povo precisa. Eu acredito que dá para acompanhar por esse número aqui, talvez dê para acompanhar pela internet o andamento. E por final, gostaria de usar aqui a tribuna e registrar meus votos de pesar pelo falecimento do ex-vereador Marciano Laurano, que inclusive é parente de alguns vereadores aqui. Ele foi vereador aqui na Câmara Municipal e ele estava com problema de saúde, um problema grave, aposentou-se recentemente da prefeitura e esse problema acabou levando ele mesmo, né? Então eu quero externar a toda a família Laurano e os demais familiares e amigos o meu voto de pesar pelo falecimento do vereador. Muito obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária. Lembrar a todos da reunião com o IBGE amanhã às 15 horas aqui na Câmara. Nobres vereadores, a nossa próxima sessão ordinária será no dia 13 de março de 2023.